Olá para você que acompanha o nosso portal Sou Agro. Se você não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para você ficar muito bem informado das principais notícias. E hoje nós vamos falar sobre pulgões em pés de laranja. Você sabe o porquê que isso acontece e como evitar? Nós conversamos com uma pesquisadora do IDR, a Alessandra, que traz mais informações. Os pulgões são pequenos insetos que podem ser encontrados em diversas plantas. Em citros, é comum observarmos o pulgão preto e o pulgão verde. Então, o que o pulgão faz lá na planta? O pulgão, geralmente se aloja na parte de baixo da folha. Então, quando nós vamos observar a planta, especialmente nos brotos novos, naquelas folhas novas, em casos de alta infestação de pulgão, observa-se que as folhas elas têm uma alteração no formato, então elas ficam encarquilhadas, como se elas ficassem viradinhas com os bordos das folhas virados para a parte inferior. E quando a gente vira a folha, é possível observar na parte de baixo a presença então dos pulgões. E esses insetos, eles ficam sugando a seiva da planta. Então, além de ficar sugando, então retirando energia da planta, eles também promovem a injeção de algumas toxinas e também, especialmente de vírus, né? No caso dos citros, é comum observar, então, a questão do vírus da tristeza dos citros. Bom, então, esse inseto estando ali na planta e sugando essa seiva, ele acaba excretando uma substância açucarada. Essa substância açucarada, ela atrai fungos que se alimentam dessa substância e produzem uma espécie de uma fuligem escura que a gente chama de fumagina. Qual é o prejuízo da presença dessa fuligem para a planta? O prejuízo é que essa mancha escura ela diminui a área fotossintética da planta, então ela diminui a produção de energia através da fotossíntese. Então é importante, em casos aí onde há uma alta infestação de pulgões, fazer o controle do pulgão para diminuir então esse efeito do pulgão de sugar a seiva da planta e consequentemente também diminuir a questão da produtividade em função dessa fumagina que diminui a área fotossinteticamente ativa da planta. O pulgão geralmente ataca a planta no período que ela tem um maior desenvolvimento vegetativo, então na primavera, no verão. Por quê? Porque eles preferem os brotos novos, tá? Então é muito importante observar nesse período. Quando nós temos um período de seca, né, então vários dias sem chuva, a multiplicação desses insetos ela é muito maior. Então em períodos de estiagem, a proliferação do fungo, do pulgão também é muito grande. A chuva ela acaba sendo até como um fator de controle, fazendo a lavagem da planta. Como que pode ser feito então o controle desse inseto? Se observa que o nível de dano econômico já está elevado, é importante então você ou fazer o controle químico ou também é importante saber que existe aí o controle biológico. Alguns insetos naturalmente realizam esse controle, então por exemplo a joaninha, larvas de alguns crisopídeos também fazem esse controle biológico. Então quando eu observo que estou com uma população alta desses insetos no meu pomar e que tem uma baixa presença de inimigos naturais, talvez seja importante realizar o manejo químico. Mas aí para esse controle químico é recomendável sempre procurar um engenheiro agrônomo para poder recomendar qual é o melhor produto para aquela situação. Fique muito bem informado, fique no Sou Agro.